nós expusemos os dois primeiros Gênesis e agora nós vamos expor nós expusemos Mateus no anterior, nós vamos expor agora Hebreus e no próximo, que é o último, nós vamos expor Romanos. Então, dando continuidade à exposição de Hebreus, conforme os irmãos sabem, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Nós olharemos toda essa perícope, mas a nossa exposição hoje vai até o 22, versículo 19, Hebreus 10, versículo 19 até o 25 nós leremos. A exposição vai ser do 19 até o 22. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar, irmãos, novamente pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, se propício a nós, o teu povo, Senhor. Nós podemos dizer com toda sinceridade: nós amamos a tua lei, nós amamos a tua palavra. Entretanto, muitas vezes nós percebemos outra lei operando em nossos membros, quando nosso coração se inclina a fazer aquilo que é desagradável ao Senhor. Mas aqui no culto, Senhor, nesse encontro pactual do teu povo contigo, nós silenciamos toda inquietação do nosso coração e atentamos com os nossos corações, com os ouvidos do coração, a tua instrução e a tua orientação na tua palavra, Senhor. Ser misericordioso conosco, teu povo, que teu Espírito Santo opere em nossos corações pela palavra, conforme o Senhor promete e nos diz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já mencionei para os queridos em outras ocasiões o quão verdadeira é uma frase de um personagem de quadrinhos, né? O tio Ben, tio do Peter Parker, o Homem-Aranha, quando ele diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas no Evangelho há uma frase similar, muito mais verdadeira, que é: com grandes privilégios e benefícios há grandes liberdades e exortações. Com grandes privilégios e benefícios há grande liberdade e exortações. E é exatamente isso, irmãos, que o autor dos Hebreus vai nos ensinar aqui nessa altura do livro. Ele vai nos lembrar de todos os benefícios que ele falou que nós temos em Cristo. Ele faz um resumo do resumo. Lembramos que eu falei para os irmãos na última exposição que Hebreus capítulo 10 é um resumo de toda a segunda sessão do livro de Hebreus. Agora ele faz um resumo do resumo, ele faz uma resenha, ele vai resumindo mais ainda, para que então a partir daquele resumo ele possa lançar bases para exortações que ele vai falar para aqueles irmãos. E ele vai nos mostrar que todos os benefícios que Cristo nos deu por sua obra nos trazem grandes liberdades, mas também grandes exortações, isto é, grande encorajamento, algo que nós devemos fazer diante do Senhor. Nós vimos então, irmãos, que ele continua insistindo com esses leitores dele, com a quem ele escreve, sobre a superioridade de Cristo. E se eles estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo para voltarem para o judaísmo, ele fala: não façam esse caminho de volta, não voltem, porque Cristo é superior a tudo que está na antiga aliança, porque a antiga aliança foi posta para apontar para Cristo. Então ele está fechando o segundo bloco do livro de Hebreus, o seu segundo bloco de argumentações, e ele sempre faz assim, irmãos: ele argumenta e exorta, argumenta e exorta. Ele, a partir da argumentação dele, ele encoraja esses cristãos a perseverarem, a não desanimarem. E aqui vem então o segundo fechamento. Ele acabou de fazer uma longa argumentação e agora ele vai trazer as exortações que fluem dessa argumentação. Depois ele vai fazer isso de novo no capítulo 11, argumentar, e aí no capítulo 12 e 13, só exortação. Então, irmãos, quando ele faz isso, ele liga a argumentação anterior
com veja o versículo 19, por favor. Ele liga o que ele está falando com um pois, né? O pois é o portanto, né? Portanto, tendo tal, portanto, veja, ele pega tudo que ele falou e liga a exortação com um portanto. Por que ele faz isso, irmãos? É para nos mostrar que o que ele está falando tem de implicar nessa exortação. O que ele está dizendo e argumentando leva a essa postura de coração e de ação, irmãos. Ou seja, ele faz um resumo dos privilégios que os crentes têm, que foram falados até aqui, como razões para mais privilégios e exortações. Então veja mais ou menos como é que está dividido esse texto, irmãos. Né? Nós temos dois tópicos aqui. Primeiro, o autor nos lembra das bases para essa exortação e depois nos lembra das exortações. É basicamente essas duas coisas que nós temos aqui: as bases para a exortação e a exortação. Quais são as bases? Né? Basicamente, irmãos, ele fala as bases do versículo 19 ao versículo 22. E todas elas ele começa com essa palavrinha: tendo tal coisa, tendo tal coisa, tendo tal coisa e tendo tal coisa, então façamos isso. Essa estrutura, irmãos, que o autor está falando, ele está relembrando aos autores dele e está puxando elas para ser a base da argumentação, da exortação. Veja, é isso que nós temos. E ele coloca isso aqui, irmãos, no tempo e no modo verbal do grego, que é exatamente para dar essa ideia. Nós recebemos isso e nós temos isso. Então, isso continua sendo nosso. Então, tendo isso, é assim que nós devemos agir. E ele faz 4 bases, irmãos. Ele fala: tendo intrepidez pelo sangue de Cristo, tendo grande sumo sacerdote, tendo o coração purificado e tendo lavado o corpo com água. 4 bases, né? 4 tendos que ele fala aqui: tendo intrepidez, tendo um grande sumo sacerdote, tendo o coração purificado e tendo o corpo lavado com água. Essa é a estrutura da base. E então vem as exortações. Veja as exortações. Versículo 22 é a primeira: aproximemo-nos então. Versículo 22. Versículo 23: guardemos firme. A segunda exortação. E a terceira exortação: congreguemo-nos, amemo-nos uns aos outros. Então ele traz 3 exortações a partir dessas 4 bases. Hoje, irmãos, nós veremos, agora pela manhã, nós veremos as 4 bases mais a primeira exortação. E hoje à noite nós veremos a segunda exortação. No próximo domingo pela manhã nós veremos a terceira exortação, fechando assim o último bloco de exortações do autor aos Hebreus. O que é que ele então quer nos ensinar, irmãos? Nós pudéssemos resumir tudo que nós veremos hoje. O que é que o autor quer nos ensinar? Tendo Cristo e os benefícios que ele adquiriu com sua obra, o crente é exortado a aproximar-se de Deus com fé, guardar a confissão da esperança e congregar em amor com os demais irmãos. E tudo isso como meio de perseverar na caminhada cristã. Se o crente tem Cristo e os seus benefícios, ele então é encorajado, é exortado a aproximar-se de Deus com fé, guardar a confissão da esperança e congregar em amor com seus irmãos. E tudo isso para eles perseverarem. Vamos ver então, irmãos, primeiramente as bases que o autor nos fala, né? Ele começa: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E depois, tendo um grande sumo sacerdote, versículo 21, e ainda versículo 22, tendo o coração purificado na consciência e tendo o corpo lavado com água pura. O autor, irmãos, como eu falei, ele está fazendo um resumo do que é que nós já temos em Cristo. Irmãos, isso aqui é fundamental. Preste atenção no tempo do verbo. Nós já temos isso em Cristo. Tal resumo, irmão, serve de base para a exortação. E são as 4 que nós já concluamos, né? Iniciando com esse tema. E por que essa palavra indica, irmãos? Ela é tomada como uma base para a exortação. Porque quando ele fala tendo, usando esse modo verbal no grego, é para deixar claro uma coisa: vocês já têm isso no presente, e já que tem isso, vocês devem viver assim. Antes de vermos cada uma das bases, irmãos, e o que elas significam, paremos para perceber uma coisa fundamental. E muitas vezes as nossas lutas contra o pecado, ela fracassa porque nós esquecemos dessa coisa fundamental que o autor está nos falando aqui. Fundamental, que é
nós já temos aquilo que Cristo comprou para o seu povo. Irmãos, a obra de Cristo não é apenas para o futuro. Quando nós cremos em Cristo, nós não simplesmente esperamos algo que virá. Nós também esperamos algo que virá. Mas a obra de Cristo não é uma coisa para o futuro. Como os homens dizem assim, os ímpios, né? Não, os cristãos, eles ficam com sua escatologia, né? Ficam esperando algo no futuro, é para dar esperança para o presente. Sim, não está errado. Essa faz parte da estrutura do coração do homem. Todo homem coloca a sua esperança em algo futuro. É tolice qualquer ateu ou agnóstico querer criticar o cristão dizendo: você se ilude com esperanças vãs. Você também tem esperanças. Você quer negar que tem, mas você tem esperanças e você caminha por elas. A questão é se a esperança é correta ou não. Mas veja, irmãos, embora essa seja uma dimensão da fé cristã, é muito mais do que isso. O autor está nos dizendo que nós já temos o que Cristo fez com sua obra. A obra de Cristo, irmãos, não promete coisas apenas para o futuro, mas nos dá coisas agora, hoje, 22 de setembro de 2019. O que Cristo fez, irmãos, já irrompe no presente, caminha e prossegue e se alarga na sua vinda e na eternidade. Isso aqui é aquilo que eu já falei várias vezes para os irmãos. É o já e o ainda não. Sem interrupção, continuará pela eternidade. Continuará pela eternidade. A morte de Cristo, irmãos, não foi para quem sabe nos dar alguma coisa. A obra de Cristo, a sua morte, foi para nos dar a certeza de que nós já temos aquilo pelo qual Ele conquistou, e nós, com aquilo que Ele conquistou, entraremos na eternidade. Ele já nos dá, porque Ele deu a si mesmo por nós. Porque Ele deu a si mesmo por nós. A Escritura é enfática, irmãos, e a sua ênfase, dentre outras coisas, é exatamente nos tempos verbais que ela usa para se referir à obra de Cristo. Sempre ela fala: nós temos no presente o que Cristo comprou no passado. Nós usufruímos no presente o que Cristo conquistou no passado. É sempre essa relação. O que nós temos em Cristo, nós já temos hoje. É sempre certeza e eficiência do início ao fim. A vida cristã, irmãos, então é fundamentada nesses benefícios. Não estamos caminhando para algum dia tê-los. Nós já temos. Lembra o que o autor de Hebreus falou, irmãos, em Hebreus 6, quando criticou os cristãos imaduros e os que estavam apostatando, dizendo: eles experimentaram das coisas da era vindoura. Que coisas é essa, irmãos, que o autor está falando? Ele está falando exatamente das coisas externas da nova aliança do pacto da graça. Isso aqui, irmãos, que nós estamos fazendo é experimentar da era vindoura. Isso aqui que nós estamos tendo é um benefício da obra de Cristo. Onde é que nós estaríamos se nós não tivéssemos a Cristo, irmãos? Talvez muitos de nós estaríamos mergulhados dentro de um sofá. Talvez muitos de nós estaremos curtindo a vida com a cervejinha na praia. Estaremos nos embriagando ontem e estaremos com ressaca hoje. Isso aqui, irmãos, é um usufruto da era vindoura. O Espírito Santo que habita em você é um usufruto da era vindoura. A graça de Cristo sendo derramada sobre você e mudando coisas em seu coração que você nunca imaginava que poderia ser mudado, é um usufruto da era vindoura. Ou seja, já temos o que Cristo conquistou. O problema, como nós vimos em Romanos 6, é que nós vivemos como se nós não tivéssemos muitas vezes. Nós somos muitas vezes como um herdeiro que tem um valor bilionário na sua conta bancária, mas vive mendigando na rua. O autor dos Hebreus quer nos mostrar, irmãos, que esses benefícios que nós já temos em Cristo é exatamente o fundamento de uma vida transformada, de exortações para nós perseverarmos até o fim. Não dá para contemplar, irmãos, experimentar essa realidade se não for pela fé. Quanto mais nós vivemos a vida cristã e o que nós fazemos como igreja, como simplesmente uma religiosidade vazia, menos nós contemplamos a obra de Cristo. É pela fé que nós vemos tais coisas dessa forma, irmão. A fé é a mão que segura tais benefícios, apreende e percebe tais realidades. Se você confia nele para a salvação, o Senhor dá certeza, você já tem o que ele adquiriu.
Essa é, inclusive, irmãos, a base para outras doutrinas que nós temos estudado. Vejamos então cada uma dessas bases, né, que nós temos, que o autor nos coloca aqui. Como eu disse, cada uma dessas coisas ele já falou anteriormente. Por isso nós vamos ver a base, vamos ver os textos de todo o livro de Hebreus e voltamos para ela, para nós entendermos o seu fechamento de raciocínio e então caminharmos para a exortação. Em suma, irmãos, todos os benefícios aqui que ele vai falar, lembremos, ele está falando para judeus que estavam constatando a fé cristã. Ele vai mostrar, vocês querem voltar para as coisas antigas, da antiga aliança? Aquilo da antiga aliança que vocês querem, nós temos plenamente em Cristo. Então, as 4 bases que ele vai falar fazem alusão a coisas da antiga aliança, mas mostrando que ela tem uma realidade da nova aliança em Cristo. Então, vocês estão querendo essas coisas, vocês não vão ter voltando, vocês só têm continuando, perseverando em Cristo. Veja então, irmãos, a primeira base, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, irmãos, essa intrepidez que o autor está falando aqui, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ela é concedida, veja, pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Ele fala, tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, aí lá na frente, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo. Ou seja, irmãos, de onde é que nós temos a intrepidez para nos aproximarmos do Senhor? O autor Hebreus resume essas 2 expressões, pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Ou seja, usar essas 2 expressões juntas é sintetizar o que ele fez em corpo, a sua obra, o seu sangue que foi derramado e o seu corpo que foi dilacerado em favor do seu povo. Ele vai, irmãos, ele já havia falado sobre o sangue e o corpo de Cristo 6 vezes na epístola. Ele já havia falado em Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 9, 12, Hebreus 9, 14, Hebreus 9, 20, agora no capítulo 10, versículo 5, no versículo 20, ou seja, o que ele está querendo dizer? O sangue e o corpo de Cristo é a causa ou o meio de nós termos intrepidez. Antes disso, nós não poderíamos ter intrepidez. Agora, nós temos tal intrepidez. E a intrepidez, irmãos, é uma palavra que aqui é traduzida por intrepidez, é a palavra que também é traduzida no Novo Testamento por confiança, ousadia, ausência de temor. Eu tenho confiança de entrar ali na presença do Senhor. Eu tenho a ousadia de entrar na presença do Senhor sem temor, sem temer qualquer retaliação. E o autor já havia falado, irmão, dessa intrepidez antes. Veja, por favor, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 4,16, ele fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Hebreus 10, por favor, agora, o que a gente leu, 19, agora Hebreus 10, 35, ele repete a mesma palavra. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, veja, irmãos, essa expressão, ou essa ideia da intrepidez, da confiança, está marcando toda a epístola aos Hebreus. Por quê? Exatamente pela imagem que ele quer trazer, irmãos. Vocês, na antiga aliança, não podiam se achegar à presença de Deus. E onde que essa presença de Deus era representada? No Santo dos Santos. Vocês tinham medo, vocês não podiam nem ousar, nem ter o pensamento de entrar lá, sem serem iluminados. Mas agora em Cristo, aquilo que Deus falava, não entrem, agora Ele diz, entrem na minha presença, com confiança, com intrepidez, com ousadia. E especificamente, irmãos, o autor chama o corpo de Cristo, né, pelo novo e vivo caminho. E essa é uma gloriosa imagem, irmãos, né? A antiga aliança do Pacto da Graça,
é feita menção de dois caminhos que nos eram proibidos os acessos, como nós já pontuamos, né? O primeiro, logo após a queda, quando o Senhor expulsa o homem, Adão e Eva, do jardim, e coloca querubins na entrada do jardim, proibindo que eles voltassem por aquele caminho à presença de Deus. Mas a alusão direta que o autor está fazendo aqui é ao Santo dos Santos, e o Santo dos Santos faz alusão então a esse caminho do Éden. Esse é o caminho primário que ele está se referindo aqui, irmãos. Nós não poderíamos seguir pelo caminho até a presença de Deus no Santo dos Santos. Era bloqueado. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar depois de fazer uma série de expiações, um sacramento, uma cerimônia minuciosa, roupa sacerdotal, um rito de purificação, os sacrifícios operados em favor dele. Era tudo muito minucioso. Se errasse numa coisa, ele seria fulminado. Temor, ousadia, impensável era que esses homens tinham para entrar na presença do Senhor. Ambos os caminhos, irmãos, são bloqueados para qualquer um. Ambos levam a figura da presença de Deus. E agora, o autor nos diz que há um novo e vivo caminho. Há um novo e vivo caminho. Nós não precisamos mais seguir por aquele caminho antigo. Há um novo e vivo caminho. Quando Cristo morreu, irmãos, né, esse caminho, o autor fala, é o seu corpo, ou seja, o próprio Cristo. Quando Cristo morreu, nós lemos lá em Mateus 27, versículo 51, o véu se rasgou não naturalmente, de cima a baixo. A terra tremeu. O que se esperava então? A terra treme é que, com a terra se fendendo, o véu do Santo dos Santos se rasgasse de baixo a cima, mas ele se rasga de cima a baixo, como que apontando, quem estava rasgando era aquele que estava lá em cima, rasgou de cima a baixo para dizer, o caminho que estava bloqueado, a presença que era impedida de chegar até mim, agora está livre. O corpo de Cristo, a obra de Cristo, o seu sangue, nos dá um novo e vivo caminho para nós entrarmos até Ele, irmãos. Apenas por meio dele, os homens podem chegar até Deus. Todos os caminhos da religião levam a Deus? Sim, ao trono de juiz. Mas o único caminho que leva até Deus, ao trono da graça, ao trono de Pai, é Cristo e a sua obra. É Cristo e a sua obra. Por isso, irmãos, Cristo com toda a autoridade diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que nós falamos para os irmãos, queridos, fé cristã não são coisas exteriores. Embora coisas externas façam parte, mas não é isso que resume a fé cristã. É Cristo. Se você tem Cristo, você tem todos os benefícios. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Você não tem nada. E é exatamente isso. Todo homem que acha que é suficiente sentir algumas emoções no coração, se conformar exteriormente à religião, ter uma moral ilibada, confiar nas coisas externas, é dessa forma, engano após engano, que muitos homens estão caminhando para o inferno, porque não tem Cristo. É necessário ter Cristo, é necessário estar em Cristo e estar trilhando esse novo e vivo caminho que o apóstolo Deus está falando, que é o próprio Cristo. Sem Cristo, irmãos, não há como nós chegarmos até Deus. Esse caminho aos santos dos santos, que é a ênfase que o autor está colocando aqui, irmãos, como eu falei, era proibido aos demais crentes da antiga aliança. Agora, Cristo nos fez sacerdotes. Cristo nos fez sacerdotes. É por isso que os apóstolos dizem que em Cristo, Deus nos fez em Cristo reis e sacerdotes. Nós agora temos livre acesso a Deus, como os sacerdotes da antiga aliança tinham acesso a Deus. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. O próprio Deus dando acesso até Ele. E não os homens buscando acesso até Deus. A essência do cristianismo é Deus trabalhando do início ao fim, por graça, para dar acesso ao homem. Não há nada que o homem possa fazer para chegar até Deus. Nem a fé é Ele que tem por suas obras. Ele recebe de graça. Deus colocando ele no caminho e conduzindo até ele. Essa é a essência do cristianismo. É Deus dizendo, vocês não podem chegar à minha presença.
que nosso coração teme. Mas ele fala: mas eu providenciei um novo e vivo caminho, Cristo. Confie nesse novo e vivo caminho e você tem acesso até a minha presença. Irmãos, precisávamos de intrepidez? Precisávamos de novo caminho até Deus? Pronto, Ele nos resolveu e nos deu isso em Cristo. Então vem a segunda base: tendo grande sumo sacerdote. E aqui, irmãos, não há nada mais claro, né? Ele fala isso no versículo, por favor, versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não há nada mais claro, irmãos, que o autor tenha tratado até aqui, que é o ofício sacerdotal de Cristo. Ele gastou capítulos e capítulos só para falar que Cristo é o maior e superior sumo sacerdote, que todos os sacerdotes levíticos da antiga aliança apontavam para esse sacerdote perfeito. Era para ele que Deus queria apontar, e não que os sacerdotes, os sumos sacerdotes da antiga aliança, tivessem um fim em si mesmo. Não há nada mais claro do que isso, irmãos. E o autor nos diz que nós temos um grande sacerdote, grande, perfeito. Abra, por favor, Hebreus capítulo 7, versículo 26. O ápice da argumentação do autor aos Hebreus com relação ao sacerdócio de Cristo foi nesse versículo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Aí nós entendemos por que o autor está falando de um grande sacerdote. A grandiosidade, irmãos, é grandiosamente puro. Qualquer um que tenha tido manchas e depois tenha se limpado. É grande aquele que se sujou e depois se limpou. Quão mais puro é aquele que nunca se sujou? E aqui me permitam compartilhar com vocês, irmãos, uma bela descrição do nosso sumo sacerdote por meio do puritano Dionoy, quando ele diz: é verdade que Adão tinha essa pureza quando foi criado. Veja, ele está falando do sacerdócio de Cristo aqui. Isso que o autor está falando, o autor dos Hebreus. É verdade que Adão tinha essa pureza quando foi criado, assim como os anjos, mas saíram, melhor dizendo, essa pureza diretamente das mãos de Deus, sem atuação de qualquer causa secundária. Cristo é uma planta, assim como uma raiz provida de um solo seco, um broto da raiz de Davi, um botão dos lombos do homem pecador, nascido de uma pecadora, depois de 4.000 anos sem existir uma só carne inocente no mundo, tendo toda a lista de sua genealogia contaminada desde o começo. Tem uma flor de maravilhosa raridade brotando no paraíso, no jardim das plantas do próprio Deus, jamais poluída, não é estranho. Mas ter um botão sem mancha, produzido no deserto da natureza corrompida, é algo que até os anjos desejam examinar. Então, a natureza humana de Cristo, ser derivada da natureza culpada de Adão, mas livre da culpa e da contaminação, é algo para ser admirado. É essa natureza desse grande sumo sacerdote que o autor de Hebreus está falando, irmãos. Precisávamos de um grande sumo sacerdote, um sacerdote perfeito. Pronto, Deus nos proveu em Cristo. Terceira base, irmãos, quando ele fala, versículo 22, tendo o coração purificado de má consciência. E aqui, irmãos, novamente, ele já havia falado sobre a purificação da má consciência. Por favor, abra lá Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14, quando ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele já havia falado sobre purificação, irmãos, porque nós não podemos nos aproximar de Deus, nós não podemos ter relacionamento com Deus se não for uma consciência purificada. Uma consciência culpada foge de Deus, ela foge de Deus. Eu já havia compartilhado, irmãos, um trecho também de Jeremias. Eu quero compartilhar de novo com vocês, porque ele vai no ponto dessa consciência culpada que se afasta de Deus. Quando eu estou falando, Deus nos deu uma consciência purificada para nós nos aproximarmos de Deus. Mas o contrário,
Por que a consciência purificada é tão importante para o relacionamento com o Senhor? Jeremias Abudo diz: se adorar a Deus é aproximar-se dele, pode-se entender a razão porque uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir a sua obrigação de adorar a Deus. No momento em que um homem ou uma mulher se mete em qualquer caminho imoral e peca contra a sua própria consciência, se possuem qualquer luz na sua consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis do mundo vir cumprir os deveres de obrigação da adoração a Deus. Preferem fazer qualquer outra coisa a vir para os deveres santos, como a oração, e especialmente a oração em secreto. O homem ou a mulher que possui uma consciência iluminada e se encontra sob a culpa do pecado, sente que vir a Deus por meio dos deveres santos é um tremendo fardo. Por que isso acontece? Jeremias Abudo pergunta. Porque adorar a Deus é aproximar-se de Deus, e a culpa que está sobre eles faz com que a presença de Deus lhes seja desagradável. Por isso preferem juntar-se aos seus companheiros, divertir-se, comer, beber, jogar ou qualquer outra coisa, em vez de se achegar à presença de Deus, por causa de uma consciência culpada. Estranho, irmãos, quando o nosso coração acha um fardo adorar o Senhor publicamente. Estranho quando o nosso coração acha um fardo orar ao Senhor secretamente. Estranho quando o nosso coração buscar sempre desculpas e motivos para nós não estarmos prestando culto ao Senhor. Provavelmente é a primeira semente de uma consciência culpada nascendo no nosso coração. Precisávamos de consciência purificada. Pronto, nós temos ela em Cristo. E a última base, irmãos, que o autor nos fala, veja por favor, ainda no versículo 22, finalzinho dele: tendo lavado o corpo com água pura. O autor, irmãos, já havia falado sobre a lavagem com água como um sinal de purificação do corpo. Ou seja, não apenas a consciência purificada, mas também o corpo purificado naquilo que apontava para a purificação, que é a lavagem com água. Aqui, irmãos, ele fala isso no versículo 10 do capítulo 9, né? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas ablações impostas no tempo oportuno, né? Ele já havia falado da purificação com água. O ponto, irmãos, é que nós temos duas possibilidades que o autor Hebreus está tratando. A primeira, ele está falando diretamente da cerimônia velotestamentária de purificação. Então aqui uma possível alusão a Ezequiel 36:25, quando o Senhor fala que aspergiria água sobre o seu povo para purificá-lo dos seus pecados. E aqui, naturalmente, os teólogos bíblicos reformados apontam para o batismo. Mas nós temos visto que, embora o autor aos Hebreus esteja fazendo paralelos com a cerimônia do Antigo Testamento, ele está apontando a realidade disso em Cristo. Então, ainda que ele aponte para isso, irmãos, é passível para alguns comentaristas que a alusão que ele está fazendo aqui é ao batismo cristão. Ou seja, a sua raiz estava nessa purificação veterotestamentária, mas aqui está o cumprimento dele, apontando para a purificação dos nossos pecados. Embora a alusão definitiva seja ao batismo, visto que ele está falando da experiência e benefícios aos crentes, então isso realmente é uma alusão ao batismo. Ele está se referindo aqui ao batismo. E é interessante, irmãos, que o autor fala batismo com água e não nas águas. No batismo há pelo menos duas coisas: quem batiza e como que batiza. O Novo Testamento, enquanto fala do sacramento do pacto da graça, que é o batismo, ele é feito com água. Por isso a alusão do batismo aqui para apontar para a purificação, exatamente em paralelo com os ritos na antiga aliança, que havia uma aspersão de água para a purificação. O autor usa-o como aspecto do benefício que nós temos em Cristo. Usufruirmos do batismo na nova aliança do pacto da graça é a evidência externa de que nós temos um benefício em Cristo. E que benefício é esse que ele está falando? A purificação. O crente não tem apenas a sua consciência purificada, mas é o seu corpo purificado. É por isso que Paulo fala que com o nosso corpo nós temos de glorificar a Deus, porque não pertence mais a nós mesmos, mas a Ele, porque o nosso corpo foi purificado e separado para uso santo, porque pertence ao Senhor. Precisávamos então, irmãos, de purificação completa? Pronto, temos por meio de Cristo. 4 benefícios, irmãos. Todas as barreiras que poderiam nos levar a nos afastarmos de Deus foram tiradas em Cristo. Tudo que nos impedia
Era o medo que nos impedia de chegar até Ele, Cristo tirou. Era uma consciência culpada que nos impedia de chegar até Ele, Cristo tirou. Era a falta de purificação, Cristo tirou. Cristo tirou tudo que nos impedia de nos aproximarmos de Deus. E quando o autor aos Hebreus lembra tudo isso, ele implementa então a exortação. Porque a pergunta seria, irmãos, diante de todos esses benefícios, o que é que se espera de nós então? Cristo tem nos dado todos esses benefícios. O que é que se espera dessa igreja que foi beneficiada pela obra de Cristo? Que desistamos? Que voltemos atrás? Que busquemos algo além de Cristo? Que consideremos alguma coisa superior a Cristo? Não. Um grande não. Se nós temos tais benefícios, o autor dos Hebreus vai mostrar, nós somos encorajados a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, irmãos, vejamos a primeira exortação, versículo 22. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Como eu falei, irmãos, a partir dessas bases, o autor de Hebreus traz 3 exortações. A primeira, aproximemo-nos. Depois, apeguemos-nos à nossa confissão. E depois, congreguemos-nos em amor. E nós vemos então que essa primeira exortação, ele fala que a exortação é: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. E há 2 partes aqui, irmãos, então, dessa exortação. Primeiro, o que fazer. E o que fazer é aproximar-se. E depois, como fazer. Como é que nós vamos fazer essa aproximação? Irmãos, aproximar-se significa tão somente ir na direção de chegar próximo de alguém, né? Você lê os evangelhos, essa palavra grega aparece, por exemplo, quando os fariseus se aproximaram de Jesus. Essa palavra que está lá é chegar perto, é ter um relacionamento, uma comunhão com aquela pessoa. O autor tem tomado essa palavra, irmãos, também desde o capítulo 7, né? Aproximando-nos do Senhor, como uma alusão ao relacionamento com Deus, a termos comunhão com Ele, a chegarmos a Ele em adoração. É assim que o autor dos Hebreus tem usado essa palavra, é nós nos aproximarmos diante do Senhor. Veja, Deus é Espírito, e Deus habita, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, quando eu estou falando de nós nos aproximarmos, é porque estamos diante de Deus o tempo todo, irmãos. Nós estamos, como os reformados diziam, corandel, estamos diante do Senhor todo o tempo. Mas há uma postura de coração que se leva a aproximar-se diante do Senhor. Nós nos aproximamos diante do Senhor no dia do Senhor, quando vimos a Santa Convocação, em adoração. É um aproximar-se do Senhor para o relacionamento em uma comunhão. Na antiga aliança, irmãos, os homens temiam se aproximar de Deus. Veja, por favor, Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículo 21. Êxodo capítulo 20, versículo 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Quando Deus entregou os 10 mandamentos para Israel, como o símbolo do pacto que ele estava fazendo com a nação, o povo temeu. O povo viu os trovões, viu aquela fumaça, aquele fogo, aquele barulho ensurdecedor. Eles temeram, eles se afastaram do Senhor e falaram: Moisés, fala-nos tu, nós não queremos ouvir a Deus para que nós não morramos. E aí disse que o povo ficou de longe. Os homens temiam se aproximar da presença estarrecedora do Senhor. Havia proibições, mas agora, irmãos, com a obra consumada de Cristo, há um encorajamento. Se antes havia proibições, Moisés, diga para o povo que ninguém chega ao pé do monte, que ninguém chega em tal circunferência do monte, que ninguém chega ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, para apontar que nós precisávamos de um sumo sacerdote que entrasse lá para nos levar até lá. Mas agora, depois que esse sumo sacerdote entrou, irmãos, tudo muda. Não é, não entre, mas aproximem-se de mim, venham,
está aberto o caminho, tenha um relacionamento comigo. Irmãos, como é que nós nos aproximamos do Senhor? É simples, irmãos. A oração privada é um aproximar-se do Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor pelo novo e vivo caminho. É por isso que nós oramos em nome de Cristo. É por Ele que nós chegamos até a presença de Deus, irmãos. Por que nós fugimos tanto da oração privada? Era uma coisa que nós não tínhamos em Cristo. Nós éramos impedidos de entrar na presença do Senhor. E o Senhor está nos encorajando. Venham. Exortação, irmãos, eu já falei com os irmãos em outra ocasião. Exortação não é bronca, como alguns evangélicos acham, né? Bronca é repreensão. Exortação é encorajamento. Ele está encorajando. Venham, aproximem-se de mim. Por que nós desprezamos tanto, irmãos, a oração privada? Por que nós desprezamos tanto, irmãos, o culto público, que é uma outra forma de nós nos aproximarmos do Senhor em adoração? Irmãos, que benefício é esse? Eu tenho certeza, se você fosse convidado, e eu você tenha voltado nele, né? Se você fosse convidado para jantar com o presidente da República, para jantar com o homem mais poderoso do Brasil, o mais rico do Brasil, você se animaria, você se arrumaria, você teria questão de chegar no horário, você compraria sua melhor roupa, você ficaria feliz e falaria para as amigas: olha aí, eu vou para lá, eu vou estar lá. É um privilégio. E aí o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, diz: aproximem de mim, porque eu abri um novo vivo caminho, venham. Nós desprezamos essa aproximação, desprezamos as oportunidades. Irmãos, temos esse privilégio que muitos ansiavam. Por que é que nós desprezamos? Crentes, usufruamos desse benefício que o Senhor nos deu. Aproximemos-nos de Deus em oração e em culto. E aqui, irmãos, nós temos um erro terrível. Mais uma vez, vou destacar para os irmãos o erro dos romanistas, que colocam outros interpondo o homem e Deus. A obra de Cristo foi exatamente para que o seu nome fosse glorificado, tirando qualquer empecilho para nós chegarmos até Deus. E aí os romanistas, em sua tolice, já podemos nos aproximar de Deus. Então, vamos colocar aqui anjos, homens que nós achamos que são mais santos do que nós, eles, cada um nos mediando até Deus, porque nós somos humildes, mas não queremos nos aproximar de Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que isso é uma humildade falsa, isso é uma tolice, porque Cristo abriu um novo vivo caminho para nós nos aproximarmos de Deus por Cristo. Nós não precisamos de mais nenhum homem, nós não precisamos de anjos, é Cristo apenas. Por isso, irmãos, esse benefício e privilégio que nós temos, o Senhor está nos encorajando a usufruirmos dele. Se os judeus estavam querendo voltar para se colocar de novo na condição da velha aliança, Paulo está falando: que loucura! Vocês têm um vivo caminho aberto para vocês. Aproximem desse caminho. Quanto mais você se aproximar desse caminho, mais você vai querer estar nele. Quanto mais você se distancia desse caminho, mais você vai ter ojeriza a ele. Irmãos, é simples. É simples. Não é à toa que domingo após domingo o Senhor tem que encorajar a igreja: aproximem-se, não desista, venha. Não é me afastando que eu vou ter o coração resolvido para me relacionar com o Senhor, mas é me aproximando cada vez mais que eu vou me maravilhar com esse novo e vivo caminho. Como então, irmão, eu tenho que me aproximar? Bota por favor comigo para Hebreus, o autor fala: eu tenho que me aproximar. Mas tem um modo de aproximação, né? Com sincero coração, em plena certeza de fé. Duas coisas aqui que o autor fala, irmãos. Eu tenho que me aproximar com sinceridade de coração e com certeza de fé. Irmãos, a palavra sincero descreve o coração de uma pessoa que é honesta, genuína, comprometida, confiável, sem engano. A pessoa sincera,
A sinceridade que o Novo Testamento fala é aquele coração que está desnudo diante do Senhor, que é exposto diante do Senhor, não há nada maquiando. Disse que na Idade Antiga, no Antigo Oriente, os homens, os vendedores de jarros, né, que queriam enganar os clientes, isso já existia naquela época, irmão, né? O vendedor quer maquiar o produto para vender para o seu cliente. Eles pegavam um pouco de cera e aplicavam nas rachaduras do jarro, para que então tirasse, né, sumisse qualquer quebra, qualquer rachadura. E aí o sincero era aquele que era sincera, né? Que não tem mácula, não tem nenhuma coisa maquiando. Isso é a sinceridade que o Senhor requer do seu povo, irmãos. A sinceridade é importantíssima em tudo que nós fazemos para Deus. Não é de admirar, irmãos, que o autor dos Hebreus coloca como o modo de nós nos aproximarmos de Deus, em sinceridade. A aproximação de Deus deve ser sempre misturada com sinceridade. E aí você vê o quão não sinceros são os homens que se aproximam de Deus achando que eles vão barganhar com Deus. Eu estou passando por dificuldade financeira. Aí o cara pensa assim, eu vou onde? Qual é a igreja que me promete que Deus vai me resolver? Aí eu vou para a igreja pentecostal, para uma seita universal do reino de Deus, para ali eu então barganhar com Deus. Não há nenhuma sinceridade ali. Ele está com motivos escusos, com motivações ímpias. O coração que se aproxima de Deus em sinceridade é: Senhor, meu coração está aberto diante do Senhor, e eu me aproximo por causa de Cristo. Eu não mereço estar aqui, mas me aproximo. Eu não mereço estar aqui, mas eu se aproximo. A sinceridade, irmãos, é sempre atribuída às mais piedosas obras da Escritura pelos apóstolos. Por exemplo, abra um favor lá em Atos capítulo 2. Veja que coisa interessante. A descrição da igreja no Nova Aliança do Pacto da Graça, após receber o Espírito como consumação da obra de Cristo, né? A promessa que Cristo havia feito como consequência da sua obra. Veja uma característica colocada: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Atos 2, 46. Atos 2, 46, acho que esqueci de falar o versículo. Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe a palavra que está aqui? Sinceridade de coração. Irmãos, como a primeira descrição que você tem dessa igreja, está colocada a palavrinha sinceridade. Estava misturada com os atos santos dessa igreja. 1 Coríntios capítulo 5, por favor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui Paulo faz um paralelo fantástico. Ele mostra o fermento que deveria estar ausente na antiga aliança, na celebração que eles tinham da Páscoa, apontava para isso, a sinceridade, a ausência da maldade, da mentira, do pecado, a sinceridade. A questão, irmãos, a questão que muitos colocam, e aqui é preciso esclarecer isso, é que não é a sinceridade versus o fazer correto, como alguns colocam. O que importa é a sinceridade, em detrimento de tudo que é feito. Se eu faço com o coração sincero, Deus vai aceitar. Não é isso que o Senhor está ensinando. O Senhor, irmãos, está ensinando que fazer com sincero coração, ou seja, do coração, é fundamental. Como também é fundamental buscar fazer da maneira que o Senhor ordena. Ter uma vida santa como o Senhor ordena. Cultuar o Senhor como o Senhor ordena. Misturado com sinceridade. Essas duas coisas andam juntas, irmãos. Fazer o que Deus quer sem sinceridade é hipocrisia e falsidade. Fazer o que Deus não quer com sinceridade é tolice, engano e zelo cego. É o que os idólatras fazem, irmãos. Por isso que o autor coloca a sinceridade. Aproximemo-nos de coração, aproximemo-nos do Senhor com sinceridade. E por último, irmãos, ele fala com plena certeza de fé. E esse movimento de aproximação, irmãos, ele deve ser exercido com plena certeza de fé. Porque adorar a Deus, irmãos, em espírito, é adorá-lo com fé no sangue de Cristo.
Nós não estamos vendo Deus, irmãos. Por que é necessário a plena certeza de fé para nos aproximarmos dele? Nós não estamos vendo Deus, mas pela fé nós sabemos que estamos nos aproximando dele. Pela fé no sangue de Cristo, nós sabemos que estamos sendo recebidos por ele. É por isso, irmãos, que ter fé não é simplesmente para aquele que precisa da conversão. A fé está em tudo que o crente faz. A fé para a vida é o ato que o Senhor gera em seu coração, mas ela continua em tudo que ele vai fazer. Ter fé, irmãos, é depositar a confiança em algo. Aproximar-se de Deus sem colocar a fé, isto é, sem confiar no que Cristo fez, é aproximar-se de Deus confiando em si mesmo ou no que outro fez. Deus não aceita tal pessoa. É por isso que nós nos aproximamos em fé. Veja, por favor, o que o autor fala. Vamos para o capítulo à frente. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé e a sinceridade, dois ingredientes misturados. A aproximação do Senhor, confiando apenas em Cristo. Não é fé cega, irmãos, mas é a fé em Cristo. A fé, irmãos, é para a salvação e para toda a vida. Não fé na igreja, mas fé em Cristo e na sua promessa. Fé na sua palavra. Nós temos então, irmãos, a necessidade diante do Senhor de buscarmos ardentemente do Senhor sinceridade e fé. Ambas são dádivas e graças do Senhor. E nós roguemos por isso também. Senhor, coloca no meu coração sinceridade. Mas eu não tenho sinceridade, pastor. Clame ao Senhor. Senhor, coloca no meu coração sinceridade. A tua palavra está dizendo que eu tenho que me aproximar do Senhor com sinceridade e com fé. E a tua palavra está me dizendo que o Senhor quer que eu me aproxime do Senhor. Pela obra de Cristo, Senhor, me dá fé e sinceridade. Essa é a oração, irmãos, que confia em Cristo, que clama ao Senhor, para que Ele nos sustente a fazermos aquilo que Ele requer de nós. Queridos, com grandes privilégios e benefícios, há grandes liberdades e exortações. Nós temos, no fim dos privilégios, benefícios em Cristo. A primeira exortação é: aproximemos-nos do Senhor. Oremos, irmãos, em gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus,